Oi, gente! Graça e paz, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja muito bem de saúde. Eu espero que todo mundo esteja bem também emocionalmente, apesar da pandemia, da quarentena. Mas o desejo no meu coração é que isso acabe logo, que a gente continue orando, que a gente continue tendo esperança e fé no Senhor, que Ele é soberano, Ele tem propósito para todas as coisas e que em breve, muito breve, nós vamos estar juntos, se abraçando, se apertando, se beijando, rindo bastante, voltando às nossas atividades normais e vamos crer, né, que tudo vai ficar bem mesmo. E como diz a palavra do Senhor, a tudo dai graças. Então, se estamos vivendo isso, vamos agradecer, vamos acreditar que o Senhor sempre tem o melhor pra gente. Bom, o intuito de eu estar aqui é trazer alguns avisos, algumas comunicações importantes. Então, você preste atenção que eu vou enumerá-las e aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo via internet, via online, que é o método que a gente está usando, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre os encontros de oração. Eles sempre antecedem os cultos de celebração aos domingos, né? E acontece nos horários de 9h30 da manhã e no horário de 5h30, né? Que antecede o culto da noite. Então, você sempre vai receber via WhatsApp as orientações da ordem, dos pedidos de oração, para você estar participando desse momento. Então você sempre fique atento aí para as orientações que o nosso pastor, pastor, com saudade de você, viu? Ana, beijo, que o pastor sempre passa pra gente. A segunda coisa, eu vou falar sobre os dízimos e ofertas. A gente não está presente, né? A gente não está tendo culto assim presencial. Mas a gente também tem que lembrar que a igreja ela tem os compromissos dela, né? De salário, de funcionários, de contas. Então ela precisa soldar, ela precisa realmente cumprir, honrar os compromissos que ela tem. E para isso a gente precisa continuar também entregando os nossos dízimos e ofertas, que além de ser um mandamento, né, a gente está fazendo em obediência ao Senhor e porque a gente é grato por tudo que Ele tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Então, como é que você pode estar fazendo isso? Você pode fazer por meio de uma transferência bancária, via internet, ou depositar no banco da igreja, que é o Banco Bradesco, tá? Na conta da Igreja Batista em São Francisco Xavier. A agência eu vou deixar aqui, o número da conta também, tá? E o CNPJ da igreja. Você anota e faz desse jeito, ou via transferência online ou bancária, tá? Caso seja dessa forma, você vai entrar em contato pelo WhatsApp da igreja, que eu vou deixar, que é esse número aqui, e vai escrever ou mandar um áudio falando da destinação da sua oferta, o seu nome ou de quem tiver enviado a oferta, ok? Agora, caso você não seja tão antenado com esse lance assim online, você pode depositar seus dízimos e ofertas diretamente lá na igreja, tá? No gasofilaço, que é aquele cofre de mesa pequeno, mesa enorme, que fica lá no santuário, no templo, né? Durante todos os dias da semana. Só que para isso, vocês sabem que a igreja não está funcionando, vocês vão precisar ligar para aquele número que eu passei e avisar, segunda-feira eu vou estar aí, ou terça-feira, no horário tal, para deixar o meu dízimo e minha oferta. Você vai pegar um envelope, vai colocar referente o mês do seu dízimo, e a oferta você vai também escrever, vai falar que está sendo destinada para onde você preferir, tá bom? E falando em oferta, eu quero falar sobre a doação de gêneros alimentícios. Devido à pandemia, devido à quarentena, esse isolamento social, nós temos os irmãos que estão realmente necessitando da oferta, da doação de gêneros alimentícios, né? 1 quilo de arroz, um feijão, um açúcar, um óleo, sal. Então, a igreja ela está recebendo essas doações de gêneros alimentícios para estar assistindo esses irmãos. Então, as doações podem ser entregues na igreja, né?
E você pode deixar lá fazendo o mesmo esquema de ligar avisando que tá. Você pode fazer assim, né? No dia que você for entregar o seu dízimo e a sua oferta, você também levar um gênero alimentício para abençoar a vida de alguém. Só precisa ligar para avisar quando vai ser, tá bom? Ou então você também não quer comprar, você pode especificar no envelope e botar oferta dirigida para ação social para compra de gêneros alimentícios, tá bom? Não esquecendo de ir com a máscara, com álcool em gel, bem prevenido, né? Pra gente não acontecer nada de ruim com a gente. Vou falar agora sobre nosso canal do YouTube. Domingo o pastor falou que precisou criar um novo canal, né? Com o nome da igreja, Igreja Batista Palavra Viva RJ. E por conta disso, aquele outro canal não vai ser mais utilizado. No outro canal a gente tinha 249 inscritos e esse a gente está com 58 inscritos. Então assim, a gente já estava com um número muito legal, mas aí a gente precisa da sua ajuda para você divulgar o novo canal, né, para os seus amigos, para os seus familiares e você se inscrever no canal. A igreja colocou, porque disse que alguns irmãos não estão conseguindo acessar, colocou o link no WhatsApp, é só você clicar no link que você vai cair direto no canal, você vai botar lá inscrever-se e também ativar as notificações, que é um sininho que fica. Então você ativando as notificações, você vai receber tudo que for postado para você poder ficar por dentro do que está acontecendo. E o propósito é para que a gente alcance o maior número de vidas, né? Para assistir as mensagens, para ser abençoado, assim como a gente tem sido abençoado através dos vídeos postados pelo pastor Paulo, através das mensagens que têm sido bastante edificantes, né? Para as nossas vidas. Então, não esqueça disso, tá? De estar acessando o canal que é Igreja Batista Palavra Viva RJ, IBPV RJ. Bom, esses foram os avisos. Espero que eu tenha sido clara, né? E vamos ficar bem, vamos orar e vamos crer que tudo vai dar certo, tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada lar, cada família e saudade, muita saudade de todos vocês. Um beijo!
a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. A Igreja de São Francisco, para mim, significa que foi o princípio da minha vida cristã. Foi ali que eu conheci o Senhor Jesus, através da mensagem dos pastores, através do convívio com os irmãos. E quando eu não estou naquela igreja, quando eu não estou ali junto com os irmãos, eu sinto muita falta. E ela, para mim, é uma coisa que sempre está comigo, mostrando que o convívio com os irmãos é um
um oásis para mim, porque nela os pastores, os irmãos, a gente vai aprendendo com cada um deles e vemos aí, principalmente os louvores, que para mim é uma coisa maravilhosa, e eu sinto ali que ela significa muito para minha vida, desde o início, entendeu? Vai. Bom, eu agradeço a Deus. Eu ter conhecido Jesus lá em São Francisco Xavier em 1971. E agora no dia 12 de agosto eu completo 49 anos de batismo. E eu agradeço a Deus pela vida da igreja, pelos pastores, pelos irmãos que eu conheci. Enfim, tem sido uma caminhada com o Senhor e para mim tem sido maravilhoso a vida cristã. Então eu agradeço a Deus por esse tempo de evangelho na Igreja Batista em São Francisco Xavier. Que Deus abençoe os irmãos novos que estão chegando. Para mim é uma alegria ver a igreja se renovando a cada dia que nós vamos à igreja, nós vemos irmãos novos nessa nova caminhada. E que Deus abençoe, continue abençoando a igreja e que é uma alegria, um prazer fazer parte do povo de São Francisco Xavier. E obrigada a Deus por participar do aniversário da igreja quando ela completa 100 anos. Então que todos continuem firmes e abundantes sempre no serviço do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos estão comemorando 100 anos de existência da igreja. E nesta oportunidade eu queria dizer a vocês que vivi 40 anos da minha vida nessa igreja. Nasci lá, nasci aí, porque meus pais, Oswaldo Guimarães Soares, que foi diácono da igreja, e Miriam de Brito Soares, já eram membros quando eu nasci. A minha formação se deu nessa igreja. Tenho amizades que perduram até hoje. E é interessante que eu digo que, como advogado, eu aprendi a falar em público não na advocacia, mas sim quando me desenvolvi na Igreja Batista em São Francisco Xavier. Tive oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Ocupei diversos cargos na igreja, começando, me lembro muito bem, com 14 anos, como secretário da Escola Bíblica Dominical, chegando a vice-presidente da igreja, passando por tesouraria, secretaria, enfim. Hoje sou pastor e devo muito desse meu crescimento, desse meu desenvolvimento a essa igreja. Sou grato a Deus, então, pela existência de vocês. Aí constituí a minha família também, meus filhos nasceram, eu era membro em São Francisco Xavier. Que Deus os abençoe grandemente. E eu vou lhes dizer o que o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Cheguei a esta igreja no mês de janeiro de 1974. Portanto, estou aqui há 46 anos. Vim convidada para reger o coro da igreja. Algum tempo depois, pude estar com as Mensageiras do Rei,
com as crianças na EBD e o coro infantil. Algumas interrupções, voltei a dirigir o coro da igreja e que para mim também é muito prazeroso. Meu coração se alegra por poder estar presente nesta igreja no tempo do seu centenário, Jequitibá. Aqui vivi grandes experiências, o que me fez também crescer espiritualmente. Também tenho o privilégio de acompanhar com muita satisfação, não só o crescimento físico, mas também espiritual das crianças que estiveram sob os meus cuidados e hoje, adolescentes, jovens ou mesmo adultos, desempenham funções variadas em nossa igreja, muitas das quais filhos na fé. Isto vem do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ao Senhor toda a glória e toda a honra. Para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para falar da minha igreja batista Palavra Viva. Sou membro desta igreja há 45 anos. Me casei, tive meus filhos e meus filhos foram criados na igreja. Fui bem aceita quando cheguei. Sempre pude contar com as orações dos irmãos. Quando cheguei era o pastor Vilaça e depois veio o pastor Paulo. Aprendi com o pastor Paulo e aprendo até hoje. Agradeço a Deus pela vida do pastor Paulo e pela vida da igreja. Olá, meu nome é Márcia e eu sou filha do Gil e da Nadir. A minha família, ela fez parte dessa igreja durante muito tempo. Eu tive meu avô nessa igreja, eu tive primas nessa igreja e eu posso resumir a minha visão dessa igreja com uma palavra: serviço ou servir. Foi na Batista Viva que eu aprendi que você é parte do corpo, que você é parte de um grande corpo que se move para a pregação do Evangelho, que se move para a divulgação do Evangelho de Cristo. E como você faz isso? Você faz isso de várias formas. Você faz cantando, você faz pregando, você faz ajudando, você faz simplesmente cooperando numa programação. Estando ali, estando em comunhão, estando reunido, estando obedecendo às ordens dos líderes e dos pastores, né, que são colocados ali por Deus. E há que se destacar uma cantata que foi especial para nós na época, né? Nós fazemos várias cantatas, mas teve uma especial, a Vento Livre, que nós aprendemos muita coisa. Além da música, houve um envolvimento muito grande da igreja. Então você tinha jovens, adolescentes, você tinha criança, você tinha a parte musical toda. E nós fomos em algumas igrejas, nós apresentamos em algumas igrejas, e naquele momento Deus falava muito com a gente, falava muito com as pessoas. Havia conversão, havia chamado, e esse é um grande destaque da Palavra Viva. Ela é um celeiro de missionários. Eu vi muitas pessoas que estavam próximas a mim, pessoas que a gente conhecia a família e que são hoje pastores, são missionários, são pessoas que levam a palavra. Então, se eu posso resumir a Palavra Viva numa palavra, é serviço, paz. É um prazer imenso participarmos desse culto de 100 anos de nossa amada igreja. Cheguei em São Francisco em 1974, então com 9 anos, e saí em 2002. Foi nessa igreja que me converti, me batizei. Foi nela que há 35 anos conheci Geida da Silva Nogueira, hoje Brandão. Há 30 anos minha esposa. Foi nela que nasceu Ana Raquel Nogueira Brandão, minha filha. Depois de uma gravidez impossível e conturbada, pela qual muitos irmãos que estão nos ouvindo agora colocaram seus joelhos no chão. Fomos firmes até o fim e Deus nos deu Ana Raquel. Foi nela que Deus me abençoou com a música que me acompanha até hoje e também no seu ensino. Também ela viu, entre tantas outras, 2 pessoas extraordinárias serem chamadas para o seio do Senhor. Nathaniel Martins Brandão e Leonor Castorino Brandão, meus pais. Em 2003, mudamos para Silva Jardim. E nesses dias de quarentena, é com o coração pulando de alegria e saudade que acompanhamos as mensagens online e também a ceia.
Não sabemos aonde todos esses acontecimentos vão nos levar, mas como diz a palavra de Deus, lançando sobre ele a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Além disso, seguimos a palavra de Jesus, para não nos preocuparmos com coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Louvado seja Deus pela igreja do nosso coração. Amados irmãos, estamos aqui juntos para festejar e celebrar os 100 anos da igreja que eu conheci como Igreja Batista em São Francisco Xavier. Vai ser muito difícil eu me acostumar com outro nome. Ela está na memória dos meus afetos, ela está na presença de cada um de vocês aí nos bancos, e ela está no bairro que eu aprendi que era São Francisco Xavier. Então vai ser difícil desmembrar todas as lembranças, todos os afetos e encontrar outro nome. Ela tem um lugar no meu coração. Aqui eu aprendi muito. Eu encontrei irmãos maravilhosos que me ensinaram exemplos de vida, de simplicidade, de amor ao próximo. 100 anos. Eu queria abraçar cada um, mas queria dizer nesse momento que eu queria realmente poder abraçar todos que passaram por aí, mas isso é impossível. Desde o pastor fundador até o pastor Paulo, desde o primeiro irmão até os irmãos que hoje estão aí, uma grande parte já não me conhece, como eu não conheço, mas Deus nos conhece a todos. E todos nós estamos sentados no grande templo do Espírito Santo de Deus. Então, estamos todos aí juntos. Quero desde já saudar o meu amigo pastor Paulo, presidente dessa igreja, e saudando o pastor Paulo, eu quero saudar todos os irmãos que compõem o corpo de Cristo aí. Graça e paz, também quero saudar a Ana Beatriz, e assim estarei saudando todas as mulheres dessa igreja, né, em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra no Salmo 50, versículo 23. Diz assim: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O sentimento que nós temos com a Igreja Palavra Viva é um sentimento de gratidão, né? Porque nós somos muito amados aí, nós fomos assim de uma maneira honrada, nós queremos externar isso, nós temos uma dívida de amor muito grande com essa igreja, com o pastor Paulo, sabe, todos aqueles que de certa maneira nos amaram, nos acolheram, nos suportaram, nos perdoaram, caminharam conosco, nos ensinaram. Nós não queríamos deixar passar esse centenário sem deixar aqui externar a nossa alegria, por fazer parte desse povo e de certa maneira assim nos alegramos muito. A Igreja Batista em Quebec, da minha pessoa, juntamente com a minha esposa, quer saudar todos os irmãos e louvar a Deus por cada um de vocês. Muito obrigado, que esse Senhor se multiplique cada vez mais e a graça do Senhor a cada dia se renove na vida dos irmãos, dos seus lares, em seu relacionamento. E dizer, nós somos muito felizes de verdade por fazer parte dessa história, é o nosso sentimento, com a dívida de amor. Vai. Olá, Igreja Batista em São Francisco Xavier. É uma honra, é um prazer poder participar desse momento tão especial que é o aniversário de 100 anos dessa igreja, que eu tive o prazer de ser membro há 10 anos atrás, e foi lá onde tudo começou, né? Agradeço a Deus por ter colocado o pastor Paulo na minha vida. Foi através dele que eu conheci a Jesus, né? Um homem de Deus, um homem sério, né? E eu agradeço muito a ele, né? de ter sido meu discipulador, de ter me batizado, ter feito o nosso casamento, de eu e da Luciene. Foi uma honra muito grande, foi um prazer muito grande de fazer parte dessa igreja tão maravilhosa que é. E Deus continue abençoando a igreja, todos os irmãos de lá, todos os membros, né? Que Deus abençoe. Um abraço, pastor Paulo, e até a próxima. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma visita aí. Fique tudo com Deus aí, todo mundo fique na paz do Senhor. Olá, igreja amada, paz do Senhor para todos. Eu
gostaria de falar um pouquinho da Igreja Batista em São Francisco Xavier, que foi minha primeira congregação, então, que está completando 100 anos, né? Então, essa igreja foi uma igreja muito especial para mim, onde me converti, passei os primeiros anos de vida cristã aí, sobre os ensinamentos do pastor Paulo, discipulado. Isso realmente fez toda a diferença na minha vida. Hoje estou firme no Senhor e agradeço muito pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Paulo, que realmente é um pastor que cuida com todo o amor de cada ovelha, das suas ovelhas. Então é isso. Eu queria parabenizar e mandar um abraço para o pastor Paulo e para todos os meus irmãos. Dizer que estou com saudade. Assim que passar essa quarentena, esse confinamento, eu vou aí fazer uma visita a vocês. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, amada igreja. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história vivida aí na Igreja Batista Palavra Viva, né? Cheguei com meu esposo há 30 anos atrás, né? Com o Felipe, grávida da Isabelle, e depois tive a Raquel aí, né? Eles cresceram, ficaram jovens, casaram na igreja, né? E tive 2 netinhas, né? A Luísa e a Júlia, né? Que falam na nossa bênção, né? E fui muito feliz nessa igreja, Deus tem me abençoado muito aí, cresci muito espiritualmente falando, minha família também, né? Os irmãos me receberam assim muito bem, né? Tive muito assim, carinho de todos. Só tenho assim a agradecer a vida de cada um, né? Porque o Senhor tem nos abençoado através deles, né? Nossa família. E também estou muito feliz porque a igreja está comemorando 100 anos, né? Parabéns, igreja, porque realmente vocês são muito tempo de existência aí nesse lugar, né? Que Deus continue abençoando, Deus continue guardando vocês, protegendo. Né? No momento não posso estar aí porque me mudei para Unamar, estou morando agora aqui em Unamar, mas considero vocês, sempre vou considerar como minha igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor e da sua família, que tem nos abençoado, que tem tido assim, um maior carinho pela minha família, né? E parabéns, igreja. Eu estou assim, com muita saudade no meu coração e que o meu desejo é que vocês sejam muito abençoados, cada um especial. Amém. Oi pessoal, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar um pequeno vídeo da nossa passagem pela nossa amada igreja. Ela esse mês está comemorando aí 100 anos da nossa igreja, né? Então hoje eu vim para falar um pouco das nossas vidas, como a gente passou na nossa igreja. Eu me converti há 8 anos atrás, estou 8 anos nessa igreja aí, maravilhosa. Momentos ruins, momentos bons, mas estamos sempre juntos. Nossa, célula então não tenho nem o que falar. Célula é muito bom. Os irmãos me acolhem de uma tal forma que só Deus mesmo, tá? Eu agradeço muito ao meu pastor, agradeço muito a liderança da igreja por me aturar. Sou um cara bem difícil, mas eles estão sempre me aturando e me dando apoio em tudo, tá? Você tem minha família, a Marcela também vai falar um pouco da experiência dela aí para vocês. Quero agradecer a igreja, que significa muito para mim, pelo apoio de todos em oração. Todos sempre estavam disponíveis para orar pelas nossas necessidades. A gente realmente presenciou muitos milagres. Deus abençoou eu com um casamento maravilhoso. A igreja me ajudou a realizar o meu casamento. Se não fosse a igreja, eu jamais poderia ter casado, né, com véu, guirnalda, né? E a igreja me ajudou, né, quando o meu filho, quando o nascimento do Gabriel também. Toda a igreja dando suporte em oração. E todo mundo que está sempre nos apoiando, os ministérios, as lideranças, o final de semana de vida vitoriosa, que me deu esse presente, foi trazer o meu esposo ao Senhor. Obrigada. Graça e paz, meus amados. É com imenso prazer
com imensa satisfação que eu venho aqui falar um pouco dessa igreja que me ensinou a caminhar, me ensinou a conhecer Jesus. Quero agradecer primeiramente a Jesus Cristo por ter me dado a direção de eu conhecer e entrar por esta porta da Igreja Batista Palavra Viva, no qual eu pude ter o prazer de aprender sobre o que é conhecer Jesus, sobre o que é amar Jesus. Aqui, nos momentos difíceis, fui amado, fui acariciado, fui aconselhado por todos. Podemos ter a plena certeza que temos grandes irmãos sábios que estão sempre nos aconselhando, sempre nos direcionando. Temos um grande pastor que só traz para nós, sabe, as palavras diretas da Bíblia, direcionadas pelo Espírito Santo, no qual nos enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de satisfação por estar sendo sempre protegido por Ele, está sempre preocupando com a nossa vida, como estamos. É um prazer enorme fazer parte deste corpo, fazer parte, junto com os irmãos, desses 100 anos de igreja. Espero, assim, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, caminhar junto ainda com vocês por muito tempo, por muitos anos da minha vida. Obrigado, meus irmãos, por me acolherem. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Palavra Viva. Eu estou muito feliz por vocês terem escolhido a mim para comemorar esses 100 anos de igreja. Louvo a Deus por ter abençoado essa igreja maravilhosa, ter feito com que eu virasse membro dessa igreja. Eu me batizei nessa igreja mesmo. Agradeço a todos os irmãos que participaram desde a igreja no início, principalmente o pastor Paulo, que é um grande pastor, um ótimo pastor, e a todos os irmãos. Eu desejo que todos possam, cada um comemorar sozinho na sua casa, mas que todos nós possamos comemorar sobre o aniversário da nossa belíssima igreja. Que Deus abençoe você. Que
estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, oh, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai. Amados irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a orarem comigo. Peço mesmo que orem comigo agora. Senhor, nós buscamos a Tua face e o fazemos para expressar a nossa total dependência de Ti quanto ao propósito de transmitir com fidelidade a Tua palavra. Pedimos que o Senhor seja comigo e também com todos que vão ouvir a Tua palavra para que ela encontre acolhida e o Senhor traga também luz e entendimento nos corações para a perfeita compreensão daquilo que vai ser ministrado. Que o Senhor seja por meio de todas as coisas glorificado, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, no último dia 13 desse mês, nossa igreja completou 100 anos de organização. Como vocês já viram no que já foi mostrado anteriormente. E nós somos muito gratos a Deus por sua bondade para conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nessa noite nós queremos dar graças a Deus pela existência da igreja e pelo propósito de Deus através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, nós vamos falar nessa noite sobre Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 11, o finalzinho do versículo 11 até o versículo 23. E nesse trecho eu gostaria que você, se pudesse, tivesse sua Bíblia aberta, ou então que prestasse bastante atenção naquilo que vamos ler. Nesse trecho nós somos convidados a dar graças ao Pai com alegria. E o verso 11, o finalzinho, diz assim: com alegria dando graças ao Pai. Seria o caso de perguntar por que dar graças a Deus, o Pai. Nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria, primeiro, porque Ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. O texto diz que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Que herança é esta? Não há dúvida de que refere-se a uma herança prometida a Abraão, a sua descendência. E quando em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, a segunda parte desse verso, o Senhor diz a Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava prometendo é que através da descendência de Abraão, e ele estava tendo em mente a vinda de Jesus, que seria da descendência de Abraão, e Deus tinha e tem o propósito de nos abençoar através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é um descendente da linhagem de Abraão. O texto diz, então, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Esse termo santos na luz, eu creio que é compreensível da maior parte dos que nos ouvem nesta noite, mas é necessário explicar, para tornar isso bem claro para todos, que santos eram todos que compunham a igreja do Senhor na cidade de Colossos, porque é a estes que o apóstolo Paulo se dirigia. E ele diz assim no início da Epístola aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele se refere aos cristãos da cidade de Colossos como sendo santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Ele deixa claro que ninguém é santo em si mesmo. Nós somos santos em Jesus Cristo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Santos naqueles dias e também nos dias de hoje são todos que compõem a igreja do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Santos são os salvos pela fé em Jesus e na sua obra redentora. Nenhum de nós é santo em si mesmo. Nós somos santos mediante o sangue de Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo,
de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santos são todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele diz, ele aqui diz, ele se dirige aos coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Nenhum de nós é santo. Nenhum de nós é santo em si mesmo. E ele se dirige à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Cristo e também chamados para ser santos. Isso nos faz entender a necessidade que temos de viver uma vida de santidade, que só é possível também através de Jesus Cristo. Mas damos graças a Deus, o Pai, com alegria, em segundo lugar, porque Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O texto diz, ele, é uma referência a Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não podemos ignorar o fato de que existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino da luz é o reino de Deus. O reino das trevas tem como seu príncipe Satanás, e todos nós um dia vivemos nas trevas até que nós conhecemos a Jesus, e quando conhecemos e cremos nele, nós fomos libertos do poder das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus. É isso que o texto diz. Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é uma razão extraordinária pela qual nós damos graças a Deus e também ao seu Filho. Mas damos graças a Deus, o Pai, com alegria. Em terceiro lugar, porque no seu Filho amado, Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O texto diz, seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Damos graças a Deus, porque em Jesus nós fomos redimidos, nós tivemos o perdão dos pecados, e é por meio de Jesus que nós somos aceitos diante de Deus e diante do próprio Senhor Jesus. A Epístola aos Efésios, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, nele, se referindo a Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É algo que nós recebemos gratuitamente quando cremos em Jesus e aceitamos a sua morte na cruz em nosso lugar. Então, através do seu sangue, nós fomos redimidos, nós fomos libertados do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz, o reino do Filho amado de Deus. Nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria, em quarto lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é a imagem do Pai, o Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, diz o texto. Jesus, quando veio ao mundo, veio como homem,
E nós temos essa afirmação de uma forma bem simples e sintética em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aqui diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Já tivemos oportunidade de dizer inúmeras vezes que a palavra verbo é a palavra logos no grego, e ela significa palavra. Então aqui fala daquele que era a palavra. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a sua imagem. E nós conhecemos a Deus sempre por meio da sua palavra. Deus se revelou sempre através da sua palavra. Quando ele falou aos patriarcas, quando ele falou através dos profetas, ouviu-se a sua voz, mas ninguém jamais viu a sua fisionomia, se assim podemos dizer. Mas Jesus veio para revelar não a fisionomia do Pai, mas aquilo que o Pai é, de uma forma que nós pudéssemos ver e constatar aquilo que Deus quis revelar acerca de si mesmo. E ele o fez na pessoa do seu Filho. Por isso que Jesus, diz o texto, é a imagem do Deus invisível. O Deus que nós não vemos, mas cremos, né? E então, para isso, Jesus se fez carne. Para isso, Jesus nasceu como homem. Para isso, Jesus nasceu de uma mulher virgem, nasceu ele sem pecado e viveu sem pecado entre nós e veio para revelar a pessoa do Pai. É realmente uma maneira extraordinária aquela que o apóstolo João usou na sua primeira epístola, no capítulo 1, versos 1 e 2, para descrever a pessoa de Jesus. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele se refere aqui a Jesus Cristo, e é uma maneira tão extraordinária como ele fala de Jesus. Ele diz como aquele que eles ouviram, que eles viram, ele e os mais apóstolos e os discípulos de Jesus viram, ele diz com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, a respeito da palavra da vida. E ele continuou, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. Ele está se referindo ao próprio Cristo que estava com o Pai, e que é em si mesmo a vida eterna, e nos foi manifestada. Mais tarde, Jesus teve a oportunidade de dizer a Filipe, que pediu que Jesus mostrasse o Pai. Filipe disse a Jesus, João capítulo 14, versos 8 e 9. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai?
O que Jesus quis dizer é que ele é a manifestação em forma humana daquilo que Deus é. Não fisionomicamente, mas através da sua maneira de ser, de agir, de falar. Tudo que ele fez, os milagres, as maravilhas, tudo revelava o Pai, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade, a maneira como ele se conduziu, o que ele ensinou, tudo mostrava o Pai. Isso não significa que ele é o Pai, significa que ele é semelhante ao Pai. Quem via Jesus nos dias em que ele esteve aqui como homem, também estava vendo o Pai. Não fisicamente, mas aquilo que Deus é. É isso que Jesus veio manifestar. E nós damos graças a Deus por isso. Damos graças a Deus, o Pai, com alegria. Também, em quinto lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é o primogênito de toda a criação de Deus. O texto diz o primogênito de toda a criação. Não significa que ele seja... Aqui há uma alusão, não significa que aqui esteja havendo uma alusão ao fato de Jesus ter sido criado. Para que nós entendamos o significado disso, e mais na frente vai ficar ainda mais claro. No livro de Salmos, no Salmo 89, versículo 27, o Senhor disse acerca de Davi: por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É uma referência a Davi. E cá com os meus botões eu creio que tem uma aplicação direta na pessoa de Jesus. Mas vamos examinar o caso como ele está. O texto é uma referência a Davi, é o Senhor falando acerca de Davi, e o texto diz que Deus faria dele o seu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. De fato, Davi não foi o primogênito nem entre os seus irmãos, ele era o caçula de um número grande de irmãos, e então ele não era o primogênito nem entre os seus irmãos, não era o primeiro filho. Também não foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois então veio Davi, e depois dele veio Salomão. Então, quando aqui fala de Davi como o primogênito de Deus, o mais elevado entre os reis da terra, fala da primazia de quem é, aos olhos de Deus, primogênito. Jesus é chamado de primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso não significa que Jesus... ele está se referindo a Jesus como primogênito e a nós como irmãos de Jesus. Agora, não significa que nós sejamos o que Jesus é. Jesus é Deus. Nunca seremos Deus, de forma alguma. Mas Jesus tem uma primazia, tem uma proeminência em relação a nós. Ele é o primogênito. O primogênito na Bíblia, ele era destacado entre os mais irmãos, e ele tinha privilégios que só ele tinha.
Então, quando o texto se refere a Jesus como o primogênito de toda a criação, é o lugar que Jesus tem na criação. Nós vamos entender isso melhor já já. Muito bem, mas nós damos graças a Deus o Pai com alegria em sexto lugar, porque em Jesus, seu Filho amado, foram criadas todas as coisas. Agora nós vamos entender que ele não foi criado, mas ele é criador. O texto diz, pois nele, isto é, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, Jesus é nada mais, nada menos do que o Criador de todas as coisas que existem. Quer nos céus, e quando aqui fala de céus, são os céus de Deus. E também é uma referência a todo o universo conhecido. Então, também sobre a terra. As visíveis, aquelas que nós podemos ver, e também as invisíveis, aquelas que nós não vemos. E, naturalmente, as visíveis são as coisas materiais, são as pessoas que nós vemos, as invisíveis são as coisas espirituais, é o mundo espiritual que não é visível com os olhos humanos. Mas o texto diz também que ele criou tronos, soberanias, principados e potestades. Aqui fala então de reis, fala de soberanos, fala de príncipes e fala de poderes, pessoas que têm poderes. E isso tudo foi concedido por Jesus. Então, quando todas as coisas foram criadas, esses poderes que nós não vemos, celestiais, foram criados também por ele. E isso também abrange todo tipo de autoridade que nós conhecemos sobre a terra. Tudo foi criado. Tudo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Com essa declaração concorda também o Evangelho de João, no capítulo 1, versos 3 e 4, onde diz a respeito de Jesus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É interessante que, o texto diz muito claramente, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Criador de todas as coisas. Quem deu a ele essa prerrogativa foi o próprio Pai. O texto diz também que a vida estava nele. O texto não diz que ele tinha vida. O texto diz que ele era e é a vida. É por isso que ele mais tarde declararia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tem a vida, ele não tem a vida, ele é a vida. Ele é a origem da vida. Por isso nós damos graças a Deus, mas damos graças a Deus o Pai com alegria em sétimo lugar. Porque ele quis que tudo fosse criado por meio de Jesus, seu Filho amado, e para ele. O texto diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus não apenas criou todas as coisas, mas todas as coisas foram feitas para ele. Quem quis que fosse assim? Foi o Pai. O Pai quis que as coisas fossem dessa maneira. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
O Novo Testamento mostra que tudo converge para Cristo. Na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus é o centro de todas as coisas. O Pai colocou Jesus nessa posição. Então, tudo converge para Ele. Ele é o centro, Ele é a razão de ser de todas as coisas. Tudo que Ele fez foi feito por Ele e para Ele. Nós temos que entender e compreender a grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós o exaltamos, por isso nós o engrandecemos, por isso nós o magnificamos. E por isso damos graças a Deus, o Pai, com alegria. Fazemos isso em 8º lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é antes de todas as coisas. É isso que o texto diz, ele é antes de todas as coisas. E significa que antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Assim como o Pai, ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Não pode se dizer, a partir dessa data, ele foi criado, ele passou a existir. Isso não existe. O texto diz, ele é antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia como Deus, junto com o Pai. É isso que o Evangelho de João também nos diz nos 2 primeiros versos do capítulo 1. No princípio era o Verbo. Já falamos que o Verbo se refere a Jesus e literalmente seria: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No início de tudo, ele já existia, e ele estava com Deus. Aqui é uma referência ao Pai, e ele mesmo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele não só era Deus, como ele estava com Deus. Ele é o Deus Filho, que estava com o Pai, antes de tudo existir. Damos graças a Deus, o Pai, com alegria, em 9º lugar. Porque em Jesus, seu Filho amado, tudo subsiste. Nele, tudo subsiste. O que significa isso? Significa que ele mantém todas as coisas que ele mesmo criou. A Epístola aos Hebreus fala disso com bastante clareza. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O texto diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele as mantém no seu devido lugar. Ele cuida das coisas que ele mesmo criou, e por isso que o texto diz, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, pela sua palavra poderosa. Então, além disso, o texto diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata daquilo que Deus é, do seu ser.
Nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria. Em 10º lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é a cabeça do corpo de Cristo, a igreja. E o texto diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. No Novo Testamento, a igreja tem como figura, entre outras figuras usadas, nós temos a figura do corpo humano. A Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse corpo é uma referência à igreja. A igreja é comparada a um corpo humano que tem como seu cabeça a pessoa de Jesus Cristo. E o corpo, como corpo humano, ele tem cabeça, mas ele tem vários membros, cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade. E o corpo só é corpo porque ele tem cabeça e membros. E quando fala de Jesus como cabeça, fala dele como aquele que é o cabeça da igreja. Nenhum homem é cabeça da igreja. O cabeça da igreja do Senhor Jesus é ele mesmo. Ele é o cabeça. E nós nos regemos pela sua palavra, pelos seus ensinos. Nós nos conduzimos com base naquilo que ele disse e daquilo que está escrito na sua palavra acerca dele mesmo. O texto diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o corpo deve ser bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o Senhor Jesus que conduz essas coisas e tem o propósito de ajustar cada parte a parte para que o corpo de Cristo seja a expressão da vida dele aqui na terra, até que ele volte. Então, a declaração é muito clara, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria, em 11º lugar, porque ele quis que Jesus, seu Filho amado, tivesse a primazia em todas as coisas. O texto diz, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Agora, estes versos, ou melhor, este verso, é o verso 18, a segunda parte do verso 18 explica melhor o que é o sentido de primogênito. Aqui diz que ele também é o primogênito, lá diz da criação. Aqui diz que ele é o primogênito entre os mortos. O que significa isso? Bom, antes disso, a declaração de que ele é o princípio. Ele é o princípio de tudo. Tudo teve início nele e através dele. Por isso que ele é criador. E diz que ele é o primogênito entre os mortos. Jesus foi o primeiro que morreu e que ressuscitou, para não mais morrer. Durante o seu ministério, ele ressuscitou mortos. Mas essas pessoas vieram a morrer. Mas ele ressuscitou para não mais morrer. Ele veio em forma humana, foi à cruz por nós, no nosso lugar, e depois que ressuscitou, ele nunca mais vai experimentar a morte. Então ele é o primogênito. Aqui o sentido é de que ele é o primeiro. É o primeiro dentre os que morrem e não que ressuscitam para não mais morrer. O texto diz para ter a primazia em todas as coisas. Não há nada que Jesus tenha feito ou passado
que nós não experimentemos na condição de homem. Quando Jesus veio como homem, tudo que ele viveu, ele foi o primeiro em todas as situações. Ele foi o primeiro a viver aquilo que Deus idealizou para o primeiro homem antes que ele pecasse. Só que o primeiro homem pecou e Jesus não pecou. Ele foi o primeiro na forma humana que veio e viveu aqui sem pecar. O texto diz, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primeiro em tudo. 1 Coríntios 15, 20, falando da ressurreição, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aqui usa a expressão dos que dormem. A expressão dormir é uma expressão usada no Novo Testamento para aqueles cujos corpos foram sepultados, ou seja, como se o corpo estivesse dormindo até o dia da ressurreição, mas as pessoas estão bem vivas com Jesus. A palavra é muito clara nesse sentido, não vamos nos deter aqui nisto, porque não é o nosso assunto hoje. Mas nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria. Em 12º lugar, porque ele achou por bem que em Jesus, seu Filho amado, residisse toda a plenitude. O texto diz assim, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Nós já citamos um texto aqui, que eu vou repetir outra vez, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é aquilo que Deus é. E ele é assim, quando esteve aqui foi assim, quando ele está hoje na presença do Pai, ele é a expressão exata do ser do Pai. E por isso que Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Plenitude de quem? De Deus. Damos graças a Deus, o Pai, com alegria, em 13º lugar, porque ele quis que por meio do sangue de Jesus, seu Filho amado, todas as coisas na terra e nos céus fossem reconciliadas com ele. O texto diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O texto mostra que, através da morte sacrificial de Jesus na cruz, ele reconciliou-nos com Deus e consigo mesmo. E nós vivíamos como inimigos de Deus, separados de Deus. E Jesus veio para nos trazer paz. Ele reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu não sei muito sobre a questão nos céus. Não nego, não sei, e qualquer outra pessoa que diga que sabe, não passa de conjectura. Nós vamos saber o significado disso quando estivermos lá, porque eu não sei, até hoje não encontrei ninguém que pudesse me dar uma resposta exata sobre isso, mas ele veio para reconciliar todas as coisas, tanto aqui como nos céus. Mas o fato é que ele já nos reconciliou com ele, por isso que em 14º lugar, damos graças a Deus, o Pai, com alegria, porque ele quis que nós, que éramos estranhos e inimigos no entendimento,
por causa do pecado, fôssemos reconciliados através da morte de Jesus Cristo, seu Filho amado. O texto diz assim: vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele, Jesus, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, através do seu corpo que foi pregado na cruz, e mediante a sua morte na cruz, no nosso lugar, ele nos reconciliou com Deus. Isso porque o pecado nos impedia de estar com Deus. E Jesus deu a sua vida por nós para receber sobre ele a justa punição dos nossos pecados. E ele fez isso para que nós fôssemos livres da condenação eterna e pudéssemos ser reconciliados com Deus. Não há mérito em nós algum. Romanos 5:10b diz assim: fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. É uma coisa que recebemos gratuitamente quando cremos nele. Temos os nossos pecados perdoados, somos reconciliados com Deus, aceitos por Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em 15º e último lugar, nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria, porque por Ele, melhor dizendo, por meio da morte de seu Filho, Ele quis que nós fôssemos apresentados diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus foi à cruz, recebeu sobre ele os nossos pecados, para que pudéssemos ser apresentados diante dele, diante de Deus, o Pai, diante de Deus, o Filho, santos, e a palavra santo aqui significa perfeito, inculpáveis, sem culpa, e sem qualquer repreensão. Isso não significa que nós sejamos assim, nunca fomos assim. Nós somos pecadores. E a única diferença que temos das demais pessoas que ainda não creem em Jesus é que nós fomos perdoados. Somos pecadores perdoados. Perdoados porque cremos em Jesus, porque o recebemos como Salvador e Senhor da nossa vida. E por isso, quando nos apresentarmos diante dele, ele nos vai receber como pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Não é o que eu e você somos em nós mesmos, é o que somos por meio de Jesus Cristo. É como seremos encontrados ao comparecermos diante dele. Efésios 5:25, a segunda parte deste verso, diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, a Bíblia diz que não há justo nem sequer um. Ninguém. Ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer que nunca pecou. Não existe esse homem, não existe essa mulher, não existe essa pessoa. Mas nós, ao comparecermos diante de Deus, nós seremos vistos como, na linguagem de Colossenses, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Na linguagem da Epístola aos Efésios, aqui diz, fala da igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Isso não é o que somos em nós mesmos, isso é o que somos em Cristo Jesus. Nenhum homem
nenhuma mulher é aceito. Nenhum de nós pode ser aceito diante de Deus com base naquilo, nos nossos méritos. Não temos nenhum. Mas mediante a morte de Jesus na cruz, mediante o seu sangue derramado, nós somos declarados santos e sem defeito. Então não há ninguém que possa ser declarado santo, somente Jesus é santo, em sentido absoluto, somente nele somos santos. E eu repito, não é por causa de qualquer merecimento nosso, isso nos é imputado, nos é atribuído por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Mas há uma condição. Nós precisamos permanecer na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. O texto diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, é o apóstolo Paulo, não sou eu, hein? E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, para que nós obtenhamos isso, na realidade, todos que cremos já temos isto. Mas é necessário que nós permaneçamos crendo. Existe um princípio que não podemos nos esquecer, ele é chamado de a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é que nós cremos e permanecemos crendo até o fim. Muitos abandonam a sua fé no meio do caminho. E Jesus, contando a parábola do semeador, mostrou que não é toda semente, que é a palavra dele, que é semeada, que germina. Muitos até começam a semente germina, mas depois não tem muita duração. Vêm os obstáculos, vêm as barreiras e as pessoas desistem. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é o nosso encontro com Jesus, para viver para sempre com Ele, com base na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Conclusão: por tudo isso, nós damos graças a Deus, o Pai, com alegria. Damos graças a Deus por sua igreja, a igreja que Ele resgatou com seu próprio sangue, através do seu Filho. Então Deus comprou-nos através do sangue de Jesus, para sermos de Jesus. Então damos graças a Deus, o Pai, com alegria pela igreja de Jesus, por nos fazer parte do seu propósito eterno, através de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Hoje, quando nós estamos dando graças a Deus pelos 100 anos da existência da nossa igreja, onde ela se encontra hoje, nós temos que lembrar e nos conscientizar de que Jesus é o centro, Ele é a pessoa mais importante, e por isso que Ele deve ser exaltado, engrandecido e magnificado. E é isso que nós queremos fazer, como estamos fazendo agora, através dessa mensagem. E eu me lembro de um texto que está queimando aqui dentro. Eu sei quase que de cor, mas eu não quero me arriscar. Está no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses.
que diz assim: aqui diz que ele se humilhou. O texto diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso diz respeito a quando ele deixou os céus e veio para viver aqui como homem. Não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que nós, Igreja do Senhor Jesus, devemos fazer. Glorificar a Jesus. Ele é o Senhor da Igreja. Ele é o centro. Ele é a razão de ser de todas as coisas. A Ele, pois, honra, glória, louvor e ações de graças. Ao Pai, glória, honra, louvor e ações de graças. Damos graças a Deus Pai, a Deus Filho. Fazemos isso pelo Espírito de Deus que habita em nós e que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por Jesus. Nós o exaltamos, engrandecemos, magnificamos o teu Filho. Somos muito gratos por ele ter vindo, ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, sendo ele quem ele era antes de vir ao mundo, e mesmo sendo ele quem é hoje, depois de ter vindo ao mundo, ter morrido por nós, ter sido sepultado e ter ressuscitado ao terceiro dia e subido aos céus. Nós te damos graças por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez. E te damos graças por aquilo que ele continua sendo. A ele, glória, honra, louvor, ações de graças. Nós pedimos que o Senhor abençoe o teu povo. Hoje não estamos juntos fisicamente, estamos separados fisicamente, mas estamos confiantes que a tua igreja está reunida, cada um na sua casa, e que todos nós pertencemos ao mesmo corpo. E com base na obra redentora de Jesus, nós te damos graças também pela igreja, que o Senhor resgatou a preço de sangue. Pedimos que tu a abençoes, que tu a guardes, para que ela permaneça firme, não se afastando da esperança que há em Cristo Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.